Olá! Vamos fazer uma pequena viagem no tempo até uma época que definiu a Europa durante séculos, o Antigo Regime. Vamos perceber como funcionava uma sociedade com regras completamente diferentes daquelas a que estamos habituados. Pensem nisto por um segundo. Um mundo onde o teu futuro estava traçado desde o dia em que nascias. Se ias ter uma vida de luxo ou uma vida de trabalho duro, tudo dependia da família onde tinhas a sorte ou o azar de nascer, sem hipótese de mudar. Foi assim que as coisas funcionaram durante muito tempo em países como a França. E no topo disto tudo, quem é que mandava? Era fácil. Uma só pessoa, o rei. E o poder dele era literalmente absoluto. O nome técnico para este sistema é absolutismo monárquico. E o que é que isto queria dizer? Que o rei controlava, bem, tudo. As leis, os tribunais, o governo. Ele era o Estado. E a justificação para tanto poder era muito forte. Dizia-se que a sua autoridade vinha diretamente de Deus. Ora, se o poder do rei vinha de Deus, desobedecer-lhe era quase como desobedecer ao próprio Deus. Ninguém se atrevia. E como é que estava organizada a sociedade? Pensem num jogo, mas um jogo em que não se podia passar de nível. Estava tudo dividido em 3 grandes grupos, chamados ordens ou estados, e quem nascia num ficava lá para sempre. Agora, preparem-se, porque estes números são impressionantes. Olhem bem para isto. 98%, sim, 98% de toda a população pertencia a um único grupo. Na prática, isto quer dizer que, em cada 100 pessoas, 98 trabalhavam para sustentar as outras 2. É uma desproporção gigante. Então, que grupos eram estes? Primeiro, o primeiro Estado, o clero. A sua função oficial era rezar. Segundo, o segundo Estado, a nobreza. A sua função era lutar e defender o reino. E depois, tínhamos o terceiro Estado, que era basicamente toda a gente. E a função deles, trabalhar e sustentar os outros 2. Vamos agora espreitar como era a vida no topo da pirâmide. Para o clero e para a nobreza, a vida era, bem, era outra coisa. Um mundo de privilégios com que a maioria das pessoas nem podia sonhar. Vamos a factos concretos. O clero era dono de uma parte gigante das terras e ainda recebia um imposto chamado dízimo. A nobreza tinha ainda mais terras, ocupava os melhores cargos no governo e no exército e, a cereja no topo do bolo, estava isenta de pagar o principal imposto do reino. Resumindo, tinham todos os direitos e quase nenhum os deveres. A vida da alta nobreza era um espetáculo. Festas, banquetes, roupas de luxo, tudo a acontecer na corte do rei. Havia regras de etiqueta super complicadas, que serviam precisamente para mostrar quem pertencia àquele clube exclusivo. Estavam completamente noutro mundo, longe da realidade da maioria. Ok, já vimos o luxo. Agora vamos descer à terra e falar da vida dos 98%. O terceiro Estado. Eram eles o motor do país, mas eram tratados como se não contassem para nada. E voltamos a este número, 98%. É mesmo fundamental percebermos o peso disto. Era esta imensa maioria que, com o seu trabalho e os seus impostos, pagava tudo. As guerras do rei, o luxo da corte, a vida confortável do clero e da nobreza. Todo o peso do Estado estava literalmente em cima dos seus ombros. Mas atenção, seria um erro pensar que o terceiro Estado era um grupo todo igual. Nada disso. Dentro destes 98% havia uma diversidade enorme. Havia gente muito rica e gente a viver na pobreza extrema, tudo metido no mesmo saco. Por exemplo, tínhamos a burguesia, comerciantes ricos, banqueiros, advogados. Muitos tinham mais dinheiro que alguns nobres, mas faltava-lhes o prestígio e o poder político. Depois, os trabalhadores das cidades, como os artesãos, e, claro, a base de tudo, os camponeses. Eram a esmagadora maioria e viviam debaixo de uma montanha de impostos e obrigações. Quando pomos as coisas lado a lado, o contraste é brutal. De um lado, a nobreza, isenta de impostos, com acesso a todos os cargos de poder. Do outro, o terceiro Estado, a pagar todos os impostos e sem qualquer voz nas decisões do país. E o ponto mais importante é este: a desigualdade não era um erro do sistema. Era a base do sistema. Como podem imaginar, um sistema tão desequilibrado não podia durar para sempre. E não durou. No final do século XVIII, a pressão foi-se acumulando de tal forma que o sistema começou a rachar por todos os lados. Então, o que é que aconteceu? Foi uma espécie de tempestade perfeita. Primeiro, o Estado estava na bancarrota, sem dinheiro por causa de guerras e gastos excessivos. Segundo, más colheitas trouxeram fome, mas os impostos não paravam de subir. Terceiro, começaram a circular novas ideias sobre liberdade e igualdade. E, para terminar, quando se pediu aos privilegiados para ajudarem, para também pagarem impostos, eles recusaram. E, no fundo, era isto. De um lado, um luxo inacreditável nos palácios. Do outro, o povo a lutar para conseguir comer. A diferença era tão grande
tão chocante que se tornou simplesmente insuportável. A panela de pressão estava prestes a rebentar. O antigo regime caiu porque a maioria das pessoas olhou para as regras do jogo e percebeu que o jogo estava viciado. E isto deixa-nos com uma pergunta que se repete ao longo da história. O que acontece quando um povo inteiro decide que as regras têm de mudar? A resposta a essa pergunta mudou o mundo para sempre.